Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Elias é sem dúvida um dos personagens bíblicos mais marcantes, o profeta de Deus. Histórias extraordinárias envolvem a vida desse homem. O milagre de provisão para uma pobre viúva com seu filho que estavam morrendo em uma grande seca, e a farinha se multiplicou na panela e o azeite na botija. Um grande milagre. Elias, que era um homem acostumado a receber no bico de corvos pão e carne todos os dias pela manhã e à tarde. Eles vinham por ordem de Deus para sustentá-lo naquela seca. Este homem, que tinha tamanha intimidade com Deus, que disse ao rei Acabe que não voltaria a chover em Israel, senão no momento em que ele desse uma palavra sobre isso. Enquanto ele não dissesse que a chuva iria cair, haveria uma grande seca. O que ele ligava na terra era ligado no céu. O que ele desligava na terra era desligado também na dimensão espiritual. Que coisa maravilhosa! E o que dizer daquele confronto com os profetas de Baal e os profetas de Asseros? Centenas e centenas de falsos profetas adoradores de Baal e de imagens, que cultuavam os seus deuses e a eles rendiam adoração e louvor. Elias sozinho, de peito aberto, sem ninguém ao seu lado, confronta esses homens, os desafia. E faz com que todos eles sejam mortos ao fim da espada. E isso é extraordinário. Através de seu clamor e de sua oração, ele disse a esses homens: vamos apresentar sacrifícios ao nosso Deus. Vocês dizem que é Baal, então está certo. Eu digo que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é real e ele está vivo.
e eu vou apresentar um sacrifício ao meu Deus, e vocês apresentarão Deus de vocês, o Deus que responder por fogo, e queimar esse sacrifício com fogo vindo do céu. E este será o verdadeiro Deus, e nós a Ele prestaremos culto e adoração. E todos concordaram com isso, e você conhece a história. E sabe que os profetas de Baal foram envergonhados. Elias zombava deles quando eles andavam de um lado para o outro, clamando ao seu Deus para que lançasse fogo dos céus. Não que o diabo não tivesse poder de lançar uma chama, fogo, causar um incêndio, mas Elias estava tão seguro de que as mãos poderosas de Deus amarraram os braços do diabo para que ele nada pudesse fazer, para proliferar o seu engano, porque Deus não divide sua glória com ninguém. Deus quer ser reconhecido, Ele quer que nós venhamos detectá-lo, saber quem Ele é, saber o que Ele pensa, saber como Ele age. Nós precisamos disso. E Deus quer tornar isso claro diante de nós. E quando nós vemos a história desse homem, de tantos sinais, prodígios, ousadia, coragem, desafios, um viver sobre-humano, um viver sobrenatural, provisões, coisas fantásticas que nós jamais iremos viver em nossa vida. E Elias viveu. Ele viveu esses prodígios, essa comunhão plena. Ele viveu esses milagres fantásticos e extraordinários. Ele viu fogo descer do céu, ele viu chuva descer do céu, ele viu corvos trazendo provisão, ele viu coisas extraordinárias. Então, de repente, é narrada na Bíblia Sagrada um episódio na vida desse homem que parece estranho. Parece que nós estamos falando de outro homem, de outro personagem qualquer, mas não esse Elias. Não esse profeta audacioso, corajoso, intrépido, ousado, que enfrentava qualquer situação e pulava qualquer muralha, qualquer dificuldade, e prosseguia adiante em nome do Senhor. Mas quando ele mandou matar aqueles profetas de Baal e de Acerins, e foram todos eles passados ao fio da espada, para que não mais enganasse o povo de Israel com suas falsidades e mentiras, e iludisse aquelas pessoas com falsos deuses, e ele mandou matar a todos eles. Havia uma mulher, a mulher do rei Acabe, uma mulher chamada Jezabel. E esta mulher, ela fez uma declaração, ela disse que me façam a mesma coisa os deuses se amanhã a estas horas eu não tiver matado esse Elias. O que seria normal esperarmos da atitude desse homem intrépido, corajoso, esse profeta
profeta de Deus que enfrentou milhares de falsos profetas. O que você esperaria? Hein? Sem a menor sombra de dúvida, você e eu jamais esperaríamos a atitude que ele tomou. Porque ao receber esta notícia, Elias vai embora. Mas não apenas ele vai embora, deita-se debaixo da sombra de uma árvore a uma distância grande de jornada, e ele fica ali deitado e pede para si mesmo a morte. Bem, a princípio nos é fornecida uma informação nesta história, nesse trecho da história do profeta Elias, dizendo que ele fugiu por temer ser morto. Não é isso que diz o texto? Ou não? Hein? Elias fugiu porque temeu pela sua vida, o que diz o texto sagrado. Isso é super estranho. Eu não consigo entender este homem ousado, intrépido, corajoso, com comunhão com Deus, que sabia que Deus era com ele, que ele ligava na terra, era ligado no céu, ele desligava na terra, era desligado no céu, e que bastava que ele desligasse na terra o batimento cardíaco daquela mulher diabólica e ela caía dura no seu morto. Mas ao invés de uma demonstração desta, de intrepidez, de ousadia, de fé, de palavras proféticas lançadas sobre o palácio do rei Acabe, sobre aquela mulher diabólica, ele vai embora, ele corre, ele foge. Segundo o texto sagrado, porque ele temeu pela própria vida. Sabe, nós precisamos encontrar uma coerência nesta coisa, irmão. Eu não gosto apenas de ler a Bíblia Sagrada como você lê um jornal ou uma revista. Não, porque está escrito que a Bíblia Sagrada é viva. É uma palavra que tem vida. E ela é eficaz, e ela é penetrante, ela corta como uma espada de dois gumes e faz divisão entre alma e espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Isso quer dizer que isso penetra em mim e em você, e nos desnuda e arranca todas as máscaras. E a função da palavra é essa: é de nos confrontar, é de revelar verdades, é de trazer para nós um espelho através do qual nós possamos encarar realidades e verdades que podem mudar a nossa vida e a nossa história. Eu não posso ler a história de Elias como se isso fosse um conto da carochinha e não tivesse um significado maior. Eu preciso entender o que sucedeu na vida deste homem, porque isso vai me trazer benefícios, isso vai me ensinar a viver, isso vai produzir algo de útil na minha vida. Aliás, eu quero, ao dar os primeiros passos na tentativa de entender esse trecho estranho e esquisito da vida desse grande homem de Deus, eu quero dizer para você que eu não prego a palavra de Deus como se eu estivesse acima do bem e da verdade. Não, de forma alguma. Eu prego a palavra de Deus me colocando no mesmo nível, no mesmo patamar em que você que me ouve está. Como assim, missionário? Todos nós somos réus, pecadores, falhos, e todos nós, eu e você, precisamos
precisamos de igual forma do impacto desta palavra em nosso coração, para que possamos, através disto, refletir, mudar, tomar novos rumos, temer, e assim conseguirmos um feito extraordinário que poucos conseguirão, que é entrar no reino dos céus. Por que o Senhor fez isso? Não me diga que ele temeu pela sua vida e por isso correu e foi embora. Mas, missionário, a Bíblia diz isso aqui. Mas ela diz mais, ela vai mais adiante, e nós precisamos mergulhar nas entrelinhas desse texto sagrado, e com a ajuda preciosa do Espírito de Deus, compreendermos o que está sucedendo no coração desse homem. Sabe por quê? Porque ele deitou-se debaixo de uma árvore pedir para si a morte. Agora eu pergunto para você que está me ouvindo em algum lugar: como é que alguém pode fugir temendo pela própria vida e alguns minutos ou horas depois deitar-se na sombra de uma árvore e pedir para si mesmo a morte? Responda-nos. Como é que alguém pode fugir temendo pela sua vida, com medo de morrer, pela ameaça de Jezabel, e logo depois pedir a Deus a sua morte? Então nós devemos entender que há algo superior aqui, que em sua fuga ela não foi impulsionada pelo medo de perder a vida, pelo medo da ameaça de uma mulher. Estamos falando de um homem experiente, alguém que sabia perfeitamente que se ele desligasse ou ligasse algo na terra, se ele desse uma palavra profética sobre a vida daquela mulher, isso sucederia. Confrontou 800 profetas de Baal, 600 profetas de Asserinos. Ele teria medo de uma mulher. Por que razão? Me diga, pelo amor de Deus, se não há algo mais profundo aqui para que eu e você possamos meditar. Tendo em vista, meu irmão e minha irmã, que a Bíblia Sagrada tem um objetivo: abrir os nossos olhos para verdades, e essas verdades farão com que cadeias caiam por terra, renovarão nossas forças, abrirão os nossos olhos para o caminho que é estreito e que é apertado, e nos conduzirão ao reino dos céus. Ele pediu para si a morte. Não estou falando de brincadeira. Eu não estou falando de um qualquer que faz bico, fica com raiva, faz um charme e faz uma oração: eu quero morrer. Não é? Essa vida é uma porcaria, não vale nada. Eu não tenho nada, eu sou infeliz, e fica só murmurando. Eu estou falando de um homem de Deus que deitou-se debaixo de uma árvore e falou com Deus. Presta bem atenção nisso. E ao falar com Deus, ele pede a sua morte. Deus ouviu a oração desse homem e mandou um anjo lá. Mas o anjo não trouxe uma espada para cravar em seu peito ou degolar a sua cabeça. Não. O anjo trouxe pão. E o anjo trouxe água.
E ele cutucou o ombro do profeta Elias e disse: acorda. E ele abriu os olhos e viu aquele anjo. Talvez ele tenha pensado que estava morrendo. E Deus havia atendido o seu clamor, e o anjo iria levá-lo embora. Mas o anjo disse: eu não vim matar. Eu não vim aqui para levá-lo ao reino do Deus Todo-Poderoso que você serve. Não. E Elias perguntou: então o que você veio fazer? Eu pedi a morte. E por que é que Deus te enviou aqui? Qual é o teu objetivo? Eu vim trazer pão. Eu vim trazer água. Para quê? Se eu não estou com fome nem com sede, eu quero morrer. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais essa vida. E o anjo disse: come e bebe. Porque demasiada longa te será jogada pelo deserto, até o monte de Deus, até o monte Horebe, até o monte Sinai. Deus quer conversar com você. E Elias comeu pão, e Elias bebeu água. E diz o texto sagrado que com a força desse alimento, ele caminhou por vários e vários dias debaixo do sol escaldante, da noite gelada, fria e do vento do deserto, até o monte de Deus, o monte Horebe. Porque Deus marcou um encontro com ele lá. Para conversar com ele. Que coisa maravilhosa isso, não? Saber que Deus se importa com aquilo que pensamos, sentimos, e que Ele quer nos ouvir. Nosso desabafo, quer que venhamos colocar para fora aquilo que está preso, amarrado e amarrando lá dentro de nós. Como é bom saber que Ele nos trata como filhos, amados. E não como escravos ou meros instrumentos em suas mãos para operar milagres e fazer sinais e prodígios e confrontar o diabo e seus profetas e fazer chover e cair fogo do céu e curar enfermos e limpar leprosos e expulsar demônios e pregar o evangelho. Como é bom saber que Ele nos trata como filhos e quer conversar. Sabe, Ele poderia ter mandado aquele anjo e dizer: levanta, caba covarde. O que você está fazendo deitado aqui? Você não sabe que você tem uma obra para realizar? Ei, que negócio é esse? Quem foi que te deu foco? Ei, pode voltar lá e confrontar aquela mulherzinha
armadilha diabólica que ela vai cair por terra, vai ser lambida pelos cães. Que negócio é esse? Volta pra lá agora! Não. Não, nós não somos um objeto sem sentimento, sem coração, sem pulso, sem pressão arterial, sem lágrima. Nós não somos uma espécie de bisturi ou de tesoura nas mãos de um cirurgião que está operando a massa humana. A Bíblia diz que Ele conhece a nossa estrutura. E Ele sempre se lembra de que está lidando com o mal. Ou seja, Ele nos conhece. Foi Ele que nos formou. A mente, o cérebro, o coração, o apetite, o paladar, a visão, a audição, o intestino grosso, o intestino fino, o fígado, o baço, o estômago, o sangue, as artérias, as veias e tudo, todas as coisas. Ele nos fez, Ele nos fez. E o anjo disse: come e bebe, longa te é a jornada, porque Deus te aguarda no Monte Horebe. Sabe, eu vou lhe dizer uma coisa a você, meu irmão, minha irmã, que se encontra, quem sabe, assim, desta forma como Elias. E sabe, não é difícil. Aliás, eu acredito firmemente que a grande maioria das pessoas se encontram assim agora. Não aguento mais, missionário. Isso aqui é verdade. Eu não suporto mais um minuto sequer viver esta situação na minha vida. Não é verdade? E Jesus certa vez disse assim: vinde a mim, todos vós, cansados, sobrecarregados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Sabe, ele não está falando meramente a pessoas alcoolizadas no botequim de Jerusalém, os drogados na Cracolândia de Nazaré ou de Cafarnaum. Não. Essa palavra serve para todos. Todos. Elias era um servo de Deus, um profeta de Deus, com intimidade com Deus, e ele se encontrava cansado, sobrecarregado e oprimido por circunstâncias a ponto de pedir para si mesmo a morte. Tamanha era a opressão das situações ao seu redor, em sua mente, em seu coração, em sua alma, em seu espírito. Tamanho era a sobrecarga sobre esse homem que ele não via mais sentido em continuar a viver. E ele disse: tira-me. Então, o convite de Jesus serve para todos nós. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele disse: eu sou a água viva. Quem beber desta água jamais voltará a ter sede.
o anjo trouxe do céu e disse a Elias: come e bebe, porque você precisa se alimentar disso, para que tenha força nessa jornada, para que você continue sua caminhada ao encontro de Deus, porque Deus quer falar com você, Deus quer tratar com você. Eu vou dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, eu conheço a vida e os fatos que fazem parte dela. E sei que nós vivemos em um período da história que existem muitas pessoas cansadas, sobrecarregadas, oprimidas, que já não aguentam mais. Eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa se alimentar deste pão e beber desta água para que você tenha força para levantar-se e caminhar. Interessante. Deus se importa com a tua dor. Ele tem um remédio para a tua ferida. Ele quer tratar você, a mim, a qualquer um de nós. Sabe, Deus não é aquela figura com um pedaço de porrete na mão que está pronto a descer este porrete na nossa cabeça, no menor sinal de fraqueza ou de falha. Ele nos ama. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. E Ele quer tratar, sarar, curar, libertar e abençoar a nossa vida. Jesus disse que ninguém pode ir ao Pai a não ser por intermédio dele. E com a força desse alimento, deste pão vivo que desceu do céu, dessa água viva, nós chegamos ao Pai. Quando Elias chegou lá, se enfiou numa gruta, num buraco. E ali ele ficou. Que coisa, irmão. A situação desse homem parecia realmente grave. Porque ele não ficou no monte para ouvir a voz de Deus, para conversar com ele sabia que havia um encontro marcado, mas sua tristeza era tão grande, sua depressão era tão profunda, que ele entra naquela gruta e fica aí dentro, remoendo a sua dor. E quando Deus surge e pergunta para ele: o que fazes aqui? Ele disse: mataram todos os teus profetas e só eu fiquei, e procuro me tirar a vida. Não, você está errado. Ainda existem 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Sabe, meu irmão, isso me impressiona demais. Nós observamos que a questão de Elias era a solidão. Ele estava dizendo para Deus que todos os profetas haviam morrido, todos os profetas verdadeiros haviam morrido, só havia restado ele, e ele se sentia só. E o que me impressiona é lembrar que ele encontrou um homem certa vez e disse a ele: Elias, olha, existem ainda 100 profetas de Deus que eu ajudei, e eles estão em grutas, em buracos, eu os conservo lá, eu dou a eles pão e água todos os dias. 100 profetas. E agora Deus diz para ele que ainda existiam 7.000, e
decisões. Elias, mais uma vez, diz para Deus: mataram todos os teus profetas. Veja o que ele está dizendo. Ele insiste nisso, sabendo que ainda haviam 100 emburacados numa gruta, apomiada. E agora Deus diz que ainda existem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. E ele diz: estou só. Mataram teus profetas. Só restou eu, e agora procurem tirar a minha vida. Bem, amanhã nós vamos continuar essa mensagem de onde paramos. Aqui, na gruta de Elias. Olha, está na hora de terminar o nosso programa. Amanhã você não pode perder. Nós vamos dar a sequência dessa mensagem. Eu vi o relógio correndo rapidamente. Eu disse: não posso apressar uma mensagem como esta. Eu preciso continuar amanhã. E amanhã esteja comigo. Um abraço a todos.